Olá, tudo bem? Dando continuidade aqui ao nosso processo de construir bem, Building Energy Modeling, de eficiência energética, uma comparação entre a eficiência energética, os protocolos, né, de documentos de eficiência energética da Espanha e de Portugal. Ok? Nós já falamos sobre a questão do efeito estufa, estou dando só aqui uma passando as coisas, o que é eficiência energética, graus 10, aquecimento, né, a questão da perda de calor pelo ser humano, da visão, a questão da visão, como se vê, a questão da audição, do conforto térmico, a questão do rondônio, que é um grande nocivo, né, um radioativo aí, um isótopo aí, muito radioativo, como funciona. Falamos sobre a metodologia BIM, que foi utilizada, né, a importância do I, do 6D. Falamos também do Last to Frame, que foi a questão do modelo que nós utilizamos para fazer, analisar o estudo, né, da ponte térmica que envolve, e das coletas de informações, que foi a princípio para conseguirmos analisar as nossas informações, como isso foi modelado em 3D, quais são essas informações, como são mensuradas e cada característica constituída desses elementos, tá? Hoje nós vamos falar da avaliação de requisitos, ok? Então nós temos aqui a avaliação de requisito, cada país tem a sua, tá? Mas como foi previsto, por ser uma normativa do Parlamento Europeu, tem um princípio comum, tá? Com nomenclaturas diferentes, muitas vezes com cálculos e características numéricas, né? Como fator unitário deles, outros estão mensurar a questão do valor da característica, em vez de Celsius, utilizar kelvins, por exemplo, né? É a unidade. Então nós vemos aqui para Portugal, para Espanha, quais são os coeficientes de requisito térmico, tá? De transmitância. Uma coisa interessante aqui, a gente consegue ver que Portugal é menor, né? E Espanha é maior, né? Como sabemos. Então nós temos uma variação de calor e de frio na Espanha maior do que Portugal. Nós temos zonas muito mais frias, como temos zonas mais quentes também. Então os requisitos são diferentes. Aqui tem mais um requisito que eu não coloquei, que foram as ilhas, tanto de Portugal como da Espanha, tá? Eu coloquei só o padrão. E com isso a gente vê aqui as nuances, as alterações que nós temos aí na questão da avaliação, tá? Conseguimos ver que mantém o I1 e o B tem uma coisa muito mais parecida do que o A, né? Que seria a parte mais quente, tá? E nós temos que ver que também requisito aí uma solução que é termicamente feita e caracterizada para uma zona fria, ela não vai ter a eficiência energética numa zona quente como ela teria numa zona fria. Cada uma das coisas tem que ser pensado para o local da sua construção, o local que está sendo feita o desenvolvimento da análise de energia para redução de custo, tá? E para nós pegarmos aqui, né, essa questão de Energy Efficiency Building, foi visto que existe uma forma de mensurar, né, como climas moderados e climas quentes, e Portugal e Espanha, eles ficaram bem parecidos com climas moderados, tá? Isso é mais uma validação para que a gente possa realmente cogitar a questão de uma comparação nas normas de Portugal e da Espanha, tá? Dos regulamentos. Vemos aqui os graus dias de frios, cold degree day, para Portugal e para Espanha, e conseguimos perceber realmente, tá, que Espanha nós temos valores mais em momentos mais frios e outros momentos mais quentes, tá? Aqui na época de calor, a Espanha é muito mais quente, né? No verão da Europa, né? A Espanha é muito mais quente em alguns locais, tá? Então, para o zonamento climático em Portugal é adotado o critério de graus 10
para a zona de inverno e para a zona climática de verão, a questão de temperatura mesmo, tá? É a temperatura média, que com essa temperatura média a gente consegue analisar o zoneamento climático de verão e de inverno, tá? Então, Portugal tem esse desenho de zoneamento climático, e enquanto a Espanha já é feito de outra forma, tem o índice de severidade climática, tá? Quer usar essas fórmulas com graus D também, tá? Usar esta fórmula para conseguir analisar essas informações. Espanha usa o grau D de inverno e de verão, tá? E com base 20. Portugal base 18, tá? E aqui nós temos o zoneamento climático da Espanha. Nessa comparação, a gente começa a perceber que nós temos realmente elementos para serem comparados, que são, por exemplo, a zona climática, porém, a gente vê que são metodologias bem distintas, né? Bem diferentes, né? Para conseguir obter esses resultados. São elementos diferentes. Aqui nós começamos a ver as exigências, tá? Então, assim, a envolvente térmica, nós temos algumas características que são específicas da envolvente térmica, são as exigências. Para Portugal, no zoneamento climático I1V3, nós temos essa zoneamento climático, nessas exigências. E A4 nós temos outras exigências, tá? O nosso elemento está abaixo das exigências, então está cumprindo as exigências. Lembrando que a gente fez aqui uma comparação de um mesmo local que é o COID, tá? Em Portugal. Aqui nós vemos aqui graficamente aqueles valores sendo expressos, nós vemos que nossos elementos estão bem abaixo das exigências solicitadas para o NZEB, tá? Que é a questão do menor gasto de energia possível da edificação para o bem e mantendo o bem-estar da pessoa, das pessoas que estão nela, tá? E nós temos aqui a questão da inércia térmica, que é um requisito de Portugal, tá? A Espanha, em 2019, relembrando, teve uma grande mudança na forma de avaliar a eficiência energética, tá? Ela já teve essas utilizações, mas agora, esses elementos, mas agora não tem mais, tá? 2013, agora não tem mais. Então, a forma de avaliar a inércia térmica, nós temos alguns fatores a serem elencados, né? E essa inércia térmica é a característica importante de manter a temperatura no ambiente, através dessa temperatura estar concentrada nas paredes, tá? Então, a gente tem, por exemplo, pedras que elas esquentam com o decorrer do tempo, né? Uma parede de pedra. E para esfriar essa parede, ela demora um tempo. Então, com essa troca térmica, a gente tem um grande grau de eficiência energética. Por exemplo, de dia ela aquece a parede, de noite ela vai demorar muito tempo para esfriar, e a gente mantém confortável dentro do ambiente, tá? Portugal, ele elenca cada uma dos elementos, dependendo do contato que ele vai ter, tá? Se ele vai ter com um elemento que tem uma climatização, né? Um espaço que já vai ter contato com o exterior, ou com uma outra parede que é ambientada, ou com o solo, que é o L2. A nossa característica deu inércia térmica no Light Frame fraca. Então, assim, isso é realmente uma característica de uma parede com muito isolamento térmico, e constituída basicamente de isolamento térmico, né? A gente não tem concreto ali, a gente não tem massa massa de barro, a gente não tem elementos que vão absorver esse calor e manter esse calor. Uma característica que é importante elencar é que um ambiente bem climatizado, ele não tem tanta perda, tanta necessidade de troca de calor, tá? Mas a questão é abrir as janelas para ventilar. Então a gente tem aí que controlar, porque não armazena calor igual uma igreja. Por exemplo, as igrejas antigas, nós entramos nela, ela sempre está até frio às vezes, né? Está climatizada, porque as paredes são muito espessas e tem troca de calor ali.
Esse cálculo é feito a partir do elemento com isolamento, que no nosso caso é junto com o Last Steel Frame, tá? Que nós temos ali uma lã de rocha dentro, junto com o Last Steel Frame, né? Não dentro, mas junto na mesma divisão do Last Steel Frame. Então nós temos aí uma inércia térmica zero, tá? Não é contabilizado, que é uma característica também, que é uma dos itens necessários que elencam o cálculo, tá? Se a gente tiver uma quantidade de energia de isolamento, seria o R total é zero. E como o R é zero, nosso valor dá zero. Nessa é fraca. Tivemos o problema com o CIP-DRM-RE. Por quê? Porque ele não foi produzido para calcular Last Steel Frame, né? Então e não só isso, ele não, que é a questão maior, ele não percebe essa questão do R, tá? Nós tivemos outros problemas também, mas que eu não vou vir mensurar, só isso que nós tivemos que mandar e-mails e foi solicitado alterações no CIP-DRM RH Plus também. Mas não vem ao caso, vamos só nas soluções, isso aí vai em outros vídeos, quando estiver falando do software específico, tá? E nós alteramos para a inércia térmica fraca. Para quê? Para os algoritmos, para os processos levarem em consideração esse valor, tá? Sendo inércia fraca, que isso envolve vários cálculos, altera vários coeficientes no processo. Na Espanha, nós agora, no 2019, né, nós temos a compacidade, que é a característica de tentar minimizar os recortes da edificação. Os arquitetos não devem gostar muito disso não, o engenheiro já gosta, né, que é tudo quadradão. Na verdade é o seguinte, a ideia é que quanto mais recortes, mais contato com o exterior terá e mais troca térmica terá, tá? Então, com menor sendo a capacidade, menor contato com o exterior eu vou ter com as paredes, então menor troca térmica terei. Como nós vimos no Last Steel Frame, isso também é uma característica que não influencia tanto, porque o calor para o interior da transmitância, ele passa pouco, tem que ter uma severidade climática muito grande, né? Por causa da lã de rocha, por causa dos isolamentos. Então isso aqui tem muito a ver com a inércia térmica, né? Foi um câmbio, uma troca, né, que tentaram. O cálculo da capacidade, nós tivemos esse valor aí efetuando os cálculos, tá? Para tentar mensurar, ter uns valores mensuráveis da capacidade. De novo, no DBAT, isso somente tabelado. A gente tem um valor que temos que cumprir. E esse valor serve para outros elementos. E nós estamos dentro do valor aceito, tá? Da capacidade. A inércia térmica é parecido com a capacidade, como eu mencionei, tá? Cada um com a sua característica. Outra ideia que nós temos aqui é a redução de perda, tá? O coeficiente de redução de perda. Os cálculos são bem parecidos. São, na verdade, idênticos, até onde eu consegui perceber. Como foi dito, foi apresentado erros erros no CIP-DRM e nos dois CIP-DRM. E com isso nós tivemos que... E um deles era a questão da visualização, que falaram que o valor interno estava correto, porém a visualização estava incorreta. Então, assim, até eu não consigo elencar muito bem, porque ao efetuar os cálculos, né, manualmente, realmente eles levaram em consideração valores de pontes térmicas, por exemplo, que um DERM levou e outro não. Digo, isso a coeficiente de redução de perda para Portugal, para o regulamento de Portugal, ele é muito utilizado, tá? Mas na Espanha não. Ele não é utilizado para o DBAT, para validar as questões do DBAT, tá? Então, não é uma exigência do DBAT. Para o DBAT, nós temos sim o coeficiente global de transmissão de calor, tá?
esse sim é uma exigência. Ele é obtido através da questão da capacidade, tá? Onde é feito o cálculo, é parecido com a questão da inércia térmica, como eu disse. Desculpa, é parecido com a inércia térmica, se foi pego da inércia térmica, porém é a questão da redução de perdas. Cálculo de redução de perda, é aí que nós temos o K-limite, tá? Que é feito também com a questão do cálculo do valor do volume dividido pela área, né, das paredes, que nós chegamos a esses valores, e de novo ele é tabelado, tá? Nós estamos dentro da tabela para a nossa habitação. É uma característica só de Portugal, da Espanha. Aqui temos uma das questões mais sensíveis, delicadas, tá? Sensível de trabalhar, que é a questão dos vãos envidraçados. Eles têm inúmeros coeficientes, tá? E tanto em Portugal como na Espanha, locais para pegar eles, tabelas específicas para recorrer a esses valores, cálculos específicos, tá? Em Portugal e na Espanha, eles têm nomenclaturas distintas, e os valores que estão sendo apresentados aqui, eles não têm uma ligação direta, tá? Como os cálculos são diferentes, os valores para a mesma característica são diferentes, e que está sendo usado. Nós temos aqui uma coisa muito importante, essa questão do móvel, tá? Qual é a parte móvel do vão envidraçado? Que aí a gente tem aqui a proteção, as réguas, que é a parte móvel do vão envidraçado, tá? Dispositivo de proteção de solar, que são as partes móveis. Então aqui nós temos a régua, tá? Que essa régua nada mais foi mostrado, nada mais é do que uma cortina muito rígida que impede a passagem do sol, tá? Ela é muito útil, porque também ela impede a entrada do frio, tá? Então, do vento. O vento tem muito frio junto com o vento, é muito frio. Então, bate antes nessa cortina, nessa proteção de persianas, e não entra, não bate direto na porta. Então ela protege, tá? Tanto contra o sol quanto o frio. Lembrando, aqui estou explicando tudo, porém muito superficialmente. Posso ilustrar, mas por favor deixe seu comentário, fala assim: poxa, eu queria que tu falasse mais disso, mais daquilo. Qual o assunto que tu acha interessante, que eu vou me aprofundar mais, trago ilustrações, tá? Então aqui nós vemos aqui a questão do vão envidraçado, qual eram os requisitos no debate e qual foram as nossas características, tá? A gente vê aqui que tanto no Ciperderm como foram os mesmos valores que foram colocados. Na fração envidraçada, que sofre alteração, a gente consegue ver no dispositivo de proteção solar também, e no coeficiente de absorção. A coeficiente de absorção está muito relacionado com a cor, tá, do elemento, e também com as características físicas dele, tá? A gente vê que são diferentes, e a gente tem também cálculos bem distintos. O GTmax o valor máximo dimensionado, um cálculo feito para Portugal, enquanto na Espanha nós temos o QSOL de julho, que o GTmax é verificado mais estações, porque na Espanha somente em julho, nada mais, tá? Só julho que é considerado, e tem tabelas para irradiação solar específica e para serem usadas, tá? Para ser calculado aí um item muito importante, tá? Aqui nós vemos aqui junto com isso a taxa de renovação de ar, que isso tem um ganho térmico grande, tá? A taxa de renovação de ar, nós temos ganho ou perda térmica grande, que quer dizer que é 4 renovações por hora. Está dizendo 0,4 H-1, né? Então, assim, eu tenho aqui um espaço que eu preciso de uma sala, um quarto, e eu preciso ter no mínimo 0,4 renovações de ar. Quero que 40% do ar contido no ambiente seja renovado.
Em Portugal já tem outros requisitos, tá? Que nós entramos, se igualamos nos dois. Em Portugal nós temos ali que é a questão da classe de permeabilidade que é utilizada. Nós estamos dentro da classe 2, que é menos 27 metros cúbicos por área metro quadrado. E tem o 50BA, esse N50, que também é sinônimo de H elevado a menos 1, tá? Que é renovações por hora. E uma outra coisa interessante é que só é aplicada em construções maiores do que 120 metros quadrados, tá? Em funções menores não é um requisito para ser avaliado. A questão do Q100, tá? Nós temos as questões das pontes térmicas, isso é muito, muito importante. Então, isso vai gerar a questão de pontes térmicas planas, que é pouco utilizado esses números, tá? Que na verdade é a questão da transmitância térmica. Então, em Portugal é avaliado em relação à questão de condensação nas pontes térmicas planas. Já na Espanha é uma coisa mais obrigatória a questão da condensação. Na parte do software eu vou explicar. Ambos a mesma ISO, tá? Que nós colocamos uma questão de limitação de condensação forte, tá? Com uma pressão forte por causa do steel frame, que é um metal, ele continua sendo corrosivo, tá? E isso vai estar que a gente tenha menos condensações, tá? Menos pontos de orvalho dentro das paredes, junto do steel frame. E isso vai ter uma durabilidade maior do material. Com isso, né? Os sistemas térmicos, tá? Os sistemas térmicos do DBAT quanto no REF são avaliados só que são com elementos bem distintos, tá? Nós temos aqui, por exemplo, a questão da SCOP, do SER, do índice sazonal, né, de ser um elemento sazonal, e do RED do COP no DBAT, né? Então, nós temos ali também a questão dos regulamentos, das normas que são avaliadas para recuperação de energia, do regulamento para o controle. Então, são normas e processos bem distintos nos sistemas térmicos. Aí também começa uma diferença bem grande. Então, as instalações de iluminação e acústica não são obrigatórias em nenhum dos dois para edificações unifamiliares, tá? Porém, a gente não ganha, digamos assim, a eficiência energética não tem maior ganhos por causa disso nas normativas. Porém, é muito útil, é muito agradável, né? Você está pensando no ambiente já voltado com uma iluminação e acústica, porque isso vai influenciar diretamente nos gastos de energia, né? E a acústica do bem-estar. Esse é um requisito das horas fora consignadas somente do DBAT, tá? Que é o que? É a característica do ambiente se manter na temperatura de conforto, sem ter variações. Então isso é 4% das horas total, tá? Que dá 300 e poucas horas, que são as horas totais no ano. Então não pode ser ter 324, não me lembro ao certo, horas com variação de temperatura de 1 grau Celsius, tá? No ano inteiro. E isso é penalizado, é um requisito do DBAT. Aí nós entramos no sistema solar. Nós temos aqui, aonde também valida aqui a questão de consumo de energia. Nós vemos que a questão do consumo global diário em litros por dia para Portugal é maior do que para a Espanha. Então, assim, isso nós já conseguimos ver aí um consumo maior de energia, que Portugal vai ter essa questão de aquecer a água, mais água, entendeu? Para água quente sanitárias do que a Espanha. Então nós tivemos aqui uma mudança de temperatura, tá? Também
E a questão até do ocupante. Tá? Para uma vivenda, um T1, que é o nosso exemplo, uma unifamiliar de uma pessoa só, nós temos aqui que a quantidade mínima seria 2. E para a Espanha 1,5. Então todos esses valores influenciam nos cálculos. A radiação do corpo da pessoa, né? Quanto calor que essa pessoa vai emitir no corpo, pelo corpo. Esses dados são levados em consideração no CIPEDERM. E pelo menos até onde eu percebia, nos cálculos, o ocupante e radiação não é levado em consideração direta, tá? Nós temos aí valores que são ponderados que consideram isso de forma indireta. Então, a necessidade de energia útil que é avaliado, que são a questão em ambos os locais, né? É a questão da energia de aquecimento e arrefecimento. Em Portugal nós temos o NIC, que é a necessidade de inverno, de coeficiente de inverno, que tem que ser menor do que o do edifício planejado, tá? Do edifício objeto. E nós temos o V de verão e o total, que é o somatório de todas elas, né? Que tem que ser menor do que o inverno. Para a Espanha já não temos esses requisitos. Eles têm uma tabela, são tabelas, e com essas tabelas é feito o cálculo de CP de total e tem que estar menor do que a tabela, tá? Para o local específico que vai ser feita a construção. Então a gente vê aqui que o total aqui em relação ao uso de energia proveniente de recursos renováveis, que a gente vê aqui, que é a ideia aqui, que é que o NIC seja menor do que 0,75 do NI, do objeto, para que tenha um grau, ser mais NZERV, digamos assim, ter uma maior eficiência. E o uso de energia, e para a Espanha nós temos o uso de energia, que é 60% do aquecimento, 60% quando aquecer menor do que 5.000 litros. Então nós temos outros tipos também de tabelas, tá? Outros tipos de dados para essas informações. Nós vemos aqui algumas características comuns, como que é obrigatório quando ultrapassa 50 metros quadrados a construção, para quando não é obrigatória, tá? Para algumas características de edificações também, a gente vê características comuns aqui, que se excluem em edifícios militares, tá? Nós temos alguns dados aqui que são similares em ambos os regulamentos. Aqui nós fechamos e essa etapa, tá? Deixo vocês aqui com esses dados, e qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Se gostou, dá like, se não gostou, dá dislike, mas deixe um comentário falando, pô, podia melhorar nisso, podia fazer diferente, para que a gente possa desenvolver materiais mais adequados, que busque atender mais necessidade aí, tá bom? Ó, beijo no coração, obrigado por tudo, pela atenção de sempre de vocês, pelo tempo de vocês, e um beijo. Valeu.